Gabigol, as negociações continuam, o Razan. O Gabigol é prioridade no Corinthians. O Corinthians, ele deixa até de avançar em outros nomes, né, ali no setor. Deu esse passo agora com o Luiz Henrique, mas não tinha avançado em nada. A gente não estava falando de atacantes aqui no noticiário, né, Razan? A gente estava falando de meias, zagueiros, laterais, volantes. O Corinthians priorizou totalmente o Gabigol. As conversas continuam. Quem participa das reuniões acreditam, falam até em confiança, né, do Corinthians. O Corinthians realmente continua conversando com o Flamengo e com os representantes do jogador, tá? O Corinthians está disposto a pagar 2 milhões de reais de salário para o Gabigol, e até fazendo essa conta, Razan, que eu estava falando com algumas pessoas dentro do clube, elas me falaram o seguinte: essa questão dessa conta que eu fiz no início aqui do nosso papo, foi até uma fonte que fez, falou, a gente pode contratar 3 jogadores pagando 3 milhões, enfim, fez essa conta da economia que gerou, né, a saída daquele grupo de jogadores. Agora, se o Gabigol pedir até mais, né, pela ambição, né, o Corinthians está realmente muito empenhado em trazer o Gabigol até para dar uma resposta no mercado. Se o Gabigol pedir mais, Razan, eles vão dar 2,5 milhões, certamente eles vão chegar a isso. Então, o Gabigol, eu resumiria da seguinte forma, Razan. Para o Gabigol ser jogador do Corinthians, só depende do Gabigol, tá? O Flamengo pode negar, eu sei que há uma narrativa que foi construída entre as partes, porque o Gabigol não pode sair do Flamengo com o Flamengo mandando o ídolo embora, então o Flamengo, em on, vai negar, mas eu posso te garantir, o Flamengo quer negociar o Gabigol, tanto que se reúne com o Corinthians toda hora para falar sobre o assunto e as outras trocas. O Corinthians quer o Gabigol, o Flamengo quer vender e quer negociar. E o que falta, então? Falta o Gabigol aceitar. Então, é o que o Corinthians tem que fazer. O Corinthians tem que usar de persuasão para convencer o Gabigol a aceitar a proposta, né? Porque se o Gabigol quisesse mesmo, o negócio já poderia estar muito bem encaminhado, viu, Razan? Mas hoje essa ponta aí que não fechou ainda, que foi o Gabigol. O Corinthians tem que convencer o Gabigol. Ou vai convencer com projeto, convencer com grana, enfim, o salário, luvas, para tentar fechar. Mas, por enquanto, é o Gabigol que não quer vir, né? Por enquanto, porque, né, o Corinthians ainda não fez aquela reunião presencial com o Gabigol e com os representantes dele. Apenas, né, tudo está sendo tratado aí por telefone, vídeo, enfim. Então, a questão do Gabigol, uma coisa eu posso te garantir, Razan, para você e para o nosso público aqui, o Corinthians continua sonhando e continua conversando, viu? A ver se o sonho vai virar pesadelo ou realidade a partir de janeiro, ou acho que em janeiro isso deve se definir, né? Porque a expectativa, pelo menos para começar o ano já com essa situação do elenco mais bem encaminhada, tanto por parte do Flamengo, quanto também do Corinthians. Essa história, Razan, ela só vai terminar bem de 2 formas, né? Se o Gabigol aceitar ou se o Corinthians contratar um grande jogador para a posição. Sim. Fora isso, e é difícil ter um cara do tamanho do Gabigol, né? Exatamente, é muito difícil. Difícil hoje, né? Então, assim, só vai terminar bem se acontecer isso, porque... Pro Corinthians. Pro Corinthians, né? Pro Flamengo é outra história. Como o Corinthians foi para cima, tentou, enfim, tá empolgado com isso, empolgou a torcida, né? Eu costumo dizer que, eu sempre falo isso lá no meu canal, quando eu dou a notícia, eu falo para o torcedor corintiano lá, eu não tenho intenção nenhuma em empolgar vocês, minha intenção é só informar, tá tendo uma negociação, fechar é outra história, a gente tem que ser bem realista, né? Porque eu quero deixar a cobrança depois, se não vier, só para o Augusto, tá, Razan? Para a gente aqui, não. Deixa para quem tem a responsabilidade da caneta na mão de decidir sobre essas questões, embora a gente saiba que não tem jeito, o jornalista acaba também sendo essa interface e, de alguma forma, o torcedor às vezes desconta também no mensageiro. Fizeram até um meme meu, Razan, que um dia eu tava bravo lá, os caras, não vai trazer o Gabigol, não vai trazer o Gabigol, eu falei assim, eu não tenho dinheiro, dei um grito. Achei que você ia fazer igual o craque Neto, eu não jogo mais, mas não... Falaram que foi parecido. Falaram que foi parecido, mas foi meio espontâneo. Eu não tenho dinheiro, só estou informando. Agora, comprar outra história, né? Tem que aguardar aí o fim dessas tratativas e dessas negociações que realmente
deve envolver um pacotão aí, se acontecer, né? E claro, existe a possibilidade também, deixar isso bem claro para o nosso público aqui, se não fechar o Gabigol, ainda existe a possibilidade de sair aquela troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho ou outro jogador. Lembra que eu avisei aqui o nosso público, o Razan, que nos acompanha aqui no de primeira. O Corinthians, quando começou a negociar com o Leonardo Godoy e as coisas começaram a andar, o Corinthians, né, deu uma freada na questão do Mateuzinho para o Flamengo. Falou, vocês não têm outro jogador? Aí o Flamengo deixou de apresentar uma nova lista, mas o Corinthians não fechou as portas para o Mateuzinho, porque o Corinthians sabe que se não der certo o Godoy, né, o Mateuzinho interessa muito. Então, a questão é, resumindo, uma negociação está ligada na outra quando o assunto é lateral direita, tá? Se o Godoy não for contratado, o Corinthians volta a ter interesse no Mateuzinho, porque existe uma concorrência com o Atlético Paranaense do Leonardo Godoy. Então, se o Corinthians não fechar com o Godoy, essa negociação de Mateuzinho e Thiago Maia, que a gente trouxe com exclusividade aqui em troca com o Fausto Vera, vai avançar, pode avançar, tem grande chance de avançar. E o Gabigol fechando ou não, entendeu, Razan? Porque hoje já é um interesse do Flamengo contar com o Fausto Vera, e o Corinthians, né, vai, né, talvez sair lucrando ou não, trocas, né, o tempo dirá, né? Enfim, são várias, né? Jadson, Pato, Neto e Ribamar lá atrás, trocas, só o tempo vai dizer que quem acertou ou não, viu, Razan? Mas só para deixar bem claro para o torcedor que também pode acontecer essa negociação de forma paralela, mesmo o Gabigol não fechando. De forma resumida, Samir, já saíram todos esses vários nomes que você já lembrou, mas fechado para chegar, tem alguém já ou ainda não? Ranieri, fechado. Diego Palacios, né, praticamente fechado. O Torres, né, me falaram que faltavam detalhes. Então, assim, eu não cravaria o Félix Torres para não me comprometer, porque você sabe, Razan, né? Você já, né, tem experiência também aí na profissão. Quando troca a diretoria, a gente tem que começar a sentir, né? Eu já tô ligeiro. Eu não vou sair cravando nada porque eu não sei, né, qual é o poder, né, dessa diretoria, entendeu? Então, assim, uma fonte até falou para mim, esses dois, mas eu não vou cravar. O Félix Torres eu não vou cravar, mas me falaram que estava por detalhes, que é o equatoriano, que pertence ao Santos Laguna, tem contrato até o meio de 2025, o Corinthians fez proposta cerca de 5 milhões de dólares para comprar o jogador. O Diego Palacio, já livre no mercado, que sai, né, do Los Angeles FC agora no dia 31, esse, né, a gente pode dizer realmente que está fechado. O Ranieri, o Hugo, que foi contratado ainda pelo presidente do Willian Monteiro Alves, que também já estava acertado, lateral esquerdo que vem do Goiás. O Lucas Veríssimo, que tem aí a sua compra também encaminhada, tem que ser colocado aí na lista de reforço, porque é um grande jogador. E só, Razan, né? Por enquanto, fechado mesmo. Roleiser ainda não. O Corinthians fez uma proposta, tá, Razan? Tá esperando a resposta. A ideia é fechar com um, tá? Ou Garro ou Roleiser. Como são dois negócios difíceis, o Corinthians foi para cima dos dois, fez proposta para os dois jogadores. O Corinthians já fez proposta para os dois. A questão é quem vai aceitar, né? Se o Talheres aceita ou não a proposta que o Corinthians fez pelo Garro e o Estudiantes pelo seu camisa 10. Então a gente vai ter que aguardar. Tem a do Gabigol que eu já falei, o Luiz Henrique, quando entrou na parada, é um pente fino aí de todas as negociações do Corinthians. E se fechar os dois equatorianos, a defesa do Corinthians vai ter Palacios e Torres. Tá bonito, irmão. Ele preparou o trocadilho final. Muito bom, gostei dessa. Vai estar, né, luxuoso, com Palácios e Torres. Ainda bem que você lembrou do Lucas Veríssimo, porque o Bruno Andrade noticiou hoje no nosso blog Mercado da Bola os detalhes da permanência do Lucas Veríssimo. Contrato até 2028, dezembro de 2028. Vai acertar pagamento de cerca de 8 milhões de euros, que dá cerca de 43 milhões de reais na cotação, mas parcelado esse pagamento. Parcelas anuais, para começar só em outubro do ano que vem. 3 parcelas anuais, a primeira em outubro do ano que vem. Nesse novo acordo, o Benfica ficou com uma manutenção de 20% de mais-valia numa futura venda. Mais-valia é o lucro, né? Mais-valia é o lucro, então, se o Corinthians lá na frente vender o Lucas Veríssimo para outro clube, o que ultrapassar o que o Benfica pagou lá atrás, ele tem 20% da diferença, que é do lucro da transferência. Então, os detalhes que o Bruno Andrade noticia na nossa coluna blog Mercado da Bola, você pode ler também com mais detalhes por lá.
essas as movimentações do Timão. O Lucas Veríssimo, acho não, é uma baita contratação, um excelente zagueiro, e estava por empréstimo, é que como ele já está no elenco, às vezes o pessoal, e eu mesmo, admito o ato falha, às vezes acaba esquecendo, mas é um reforço, porque é um jogador que agora, de emprestado, passa a ser definitivo do Corinthians, Samir. Não, ele é tão reforço, Razão. Acho que eu cheguei a te mandar esse print, né? Eu fiz uma enquete no meu canal, você trocaria o Veríssimo pelo Gabigol? Assim, foi esmagadora a vitória do Veríssimo. Muita gente, o torcedor realmente... o torcedor gostou tanto do Lucas Veríssimo, né? Porque o Flamengo, né? Nessas conversas aí de troca para lá, troca para cá, que o Corinthians quer o Gabigol, o Flamengo bobo nem nada falou do Veríssimo, né? Aí ficaria... Aliás, o Flamengo pediu o Veríssimo, Razan, antes e depois da compra, viu? Pediu antes, dizendo que poderia comprar na conversa, e pediu depois que o Corinthians comprou também, mas o Corinthians nas duas vezes acabou recusando. O Corinthians sabe, né, que a torcida gosta do Veríssimo, então olha o tamanho já do Veríssimo no Corinthians, agradou demais a ponto do torcedor corintiano não querer, se tiver que dar o Veríssimo, não queria o Gabigol. Então realmente uma contratação que já agrada, né, o torcedor corintiano. O problema é que, como se prometeu um time muito forte, a torcida, legal, Veríssimo ficou, adoramos. Mas e aí? Cadê o time? Então, não tem jeito, a pressão é forte, Razão. Tem gente até comentando que o Gabigol pode ser o Drogba do Corinthians, né? Mas vamos falar de Gabigol. Gente, eu estava muito mais pessimista quanto ao Gabigol antes de eu sair de férias. A situação hoje é completamente diferente, eu vou tentar resumir para vocês, porque ela é complexa. O que pode trazer o Gabigol para o Corinthians é um senhor chamado Tite. Por quê? O Gabigol é um grande ídolo do Flamengo, o Gabigol ama o Flamengo, mas o Gabigol quer jogar. O Corinthians quer usar esse momento do Gabigol para tentar trazê-lo. E o Flamengo do lado de lá entende que uma saída do Gabigol pode sim ser algo negociável, conversado. Por quê? Porque contratou o Tite para ser esse líder, esse chefe, e o Tite não tem ali uma grande relação harmoniosa com o Gabigol. Ele normalmente dá preferência para outros jogadores, já foi assim na seleção brasileira, e isso está se confirmando nesse final de ano aí, como que a gente viu no Flamengo. Então, gente, a questão é a seguinte: o Corinthians pretende apresentar uma oferta para o Gabigol com o teto salarial do Corinthians, tá? Com o teto salarial do Corinthians, que é inferior ao que ele recebe do Flamengo, mas é um valor muito alto. Quer oferecer esse teto salarial e um projeto. Gabigol, aqui você vem para ser a estrela do time, você vai jogar, você vai ser titular. Já deu para perceber que a torcida aprovou a contratação e tudo mais. O Corinthians quer apresentar um grande projeto para o Gabigol e mostrar que aqui, além de ser amado, entre aspas, ele vai jogar. Mas o teto salarial do Corinthians não seria metade do que ele ganha, resumindo? Não é metade, porque a informação que eu tenho é que lá ele tem um salário e que embutido no salário ele tem uma dívida que o Flamengo tem com ele que está parcelada no salário. Então somos dois e fica algo absurdo. Mas aí essa dívida é o problema dele do Flamengo. O salário seria inferior, mas não tão inferior. E mesmo assim, nós estamos falando de algo acima de R$1,5 milhão por mês, tá? E aí também seria aqui no Corinthians. E com o Flamengo, qual que é a situação, gente? O que vocês têm que entender é o seguinte: publicamente, as diretorias não vão falar exatamente o que está acontecendo, porque a informação que eu tenho é o seguinte: o Flamengo topa conversar, mas o Flamengo topa assim: olha, eu não vou ficar com a fama de que eu perdi o Gabigol pro Corinthians. Então tem que ser uma coisa assim: olha, gente, tentamos tudo que era possível, tá? Mas o cara quer jogar, o técnico aqui quer dar preferência para outro, não teve jeito. E o Gabigol também. Olha, eu não vou sair queimado com a nação flamenguista. Discurso ensaiadinho. Então tem que ser aquela coisa assim: olha, gente, eu amo o Flamengo, queria ficar, só que o Tite prefere outros caras e eu preciso jogar. E tem um clube aqui que está me oferecendo para eu jogar. Então, é nessa linha que vai acontecer a coisa. E eles estão tentando chegar num consenso. Esquece, multa rescisória? Esquece, tá? Ah, tem uma multa rescisória. Mas aí o que falaram para mim? Bom, tem uma multa, mas só falta um ano de contrato. Qual que é a proporção disso para um ano de contrato? E o que a gente pode fazer? Uma parte em dinheiro, uma parte em jogador? Pô, e o Fausto Vera? O que vocês acham do Fausto Vera? Porque o Tite quer o Fausto Vera. Ah, mas tem a dívida do Fausto Vera, o Corinthians com Argentinos Júnior. Repassa essa dívida para o Flamengo ou não? O Corinthians paga, manda o Fausto Vera, bota o Thiago Maia na conversa, paga uma parte, oferece outro jogador. Eu soube que pode entrar outro jogador do Corinthians na história.
Inclusive, atenção, o Wesley, atacante do Corinthians, jovem atacante jogador do Corinthians, pode ser envolvido nisso, tá? Pode ser envolvido nisso. Eles estão tentando uma composição que fique boa para todo mundo. Olha, Flamengo, eu te dou tudo isso aqui, o que você acha? Um pouco de dinheiro, esse jogador, aquele jogador, o Tite gosta desse, papapá, você me dá o Gabigol, eu assumo talvez um pedaço da sua dívida. Não tem nada certo, mas eles estão assim, ó, conversando e buscando uma solução. Por isso também que faz muito tempo Tudo isso a partir do Tite, então, porque o Tite não vai utilizar o Gabigol. Porque é aquela como coisa. Você imagina. O cara vai ficar lá. O Gabigol você imagina o seguinte, o Flamengo, vou ter um jogador aqui, insatisfeito, que é muito amigo de vários outros jogadores, que ganha uma bala e que praticamente não vai jogar. E aí você tem que administrar aquilo e ainda ficar pagando. Então será que não é melhor negociar? É assim que o Flamengo está pensando. Você entendeu? Então tem tudo isso na jogada. Tudo isso está na jogada. Então o Corinthians ainda vai se reunir com o representante do Gabigol. Não teve reunião com o Gabigol, não teve reunião com o representante do Gabigol. Tudo isso é uma intenção do Corinthians. O que teve foi uma conversa dos dirigentes do Corinthians, da futura diretoria, Rubão, Augusto Melo, com os atuais dirigentes do Flamengo. Isso aconteceu. E o Flamengo deu o aval para essa futura diretoria conversar com o staff do Gabigol. Mas eu conversei com o empresário do Gabigol que me disse, Salazar, ainda não conversamos, não marcamos reunião, não tem data, ninguém me ligou. Pode acontecer? Vai acontecer. Se o Corinthians me ligar e falar, vamos conversar. Mas não aconteceu. E eu conversei com o pessoal do Corinthians que me disse, é verdade, ainda não conversamos com o representante do Gabigol, mas vamos ligar, vamos marcar uma reunião e vamos conversar. O momento é esse, o Corinthians pretende apresentar esse projeto para o Gabigol e com o Flamengo chegar numa composição que agrade o Flamengo, fique bom para todo mundo, fique viável para o Corinthians. Ou seja, gente, é aquela coisa, o Corinthians quer, o Gabigol quer, e o Flamengo não vê isso com maus olhos, porque o Tite está lá e deve preferir o Pedro. É uma situação difícil, complexa, mas não é pequena a chance do Gabigol vir para o Corinthians. O Salazar deu informações, eu vou dar a minha opinião. Acho muito mais simples sentarem Tite, Gabigol, diretoria e resolverem essa parada. E o Gabigol, que é ídolo da torcida do Flamengo, um dos principais jogadores da história do Flamengo, mas bem abaixo do Zico, diga-se de passagem, na minha modesta opinião, dele continuar lá, porque você perde um atacante desse nível para o atual momento do futebol brasileiro e reforça um rival. Mas você pode ir, né? Pode pegar o dinheiro, contratar outro verde. Estão contratando De La Cruz. Sim. Então eles estão... Eu enxergo um atalho muito mais simples do que fazer toda essa engenharia. Claro, pensando pelo lado do Corinthians, Sim. O Corinthians quer, porque qualquer time gostaria de ter um Gabigol no ataque, né? Mas o Flamengo, que tem o cara por mais um ano pelo menos, pode resolver esse como é que você resolve detalhezinho, isso? lapidar esse probleminha. Sim. Uma boa conversa entre dois seres humanos, o professor o que o Tite vai falar? Vai jogar quem eu achar que tem que jogar. Tudo bem, mas você acha que o Tite não considera o cara um baita num jogador? Acho que considera, mas não tem usado. Aliás, eu não gosto que joguem essa bomba para cima do Tite, porque o Flamengo teve outros treinadores no ano. E com os outros o Gabigol também foi banco. Também foi banco com os outros. Então, é birra do Tite. Não é birra do Tite, porque o Gabigol foi mal. Foi uma temporada ruim do Gabigol. Sim, ele mas foi que banco de outros jogadores. Uma fala do Tite sobre o Gabigol. Pô, não gosto de trabalhar, não quero trabalhar com esse cara. Tem né? isso. E é um direito dele também. Sim, eu mesmo já falei aqui, o Gabigol é marrento, né? Mascaradinho. Eu perguntei isso agora é um baita jogador. Corinthians. Eu acho ele muito estrelinha, mas, poxa vida, você às vezes tem que aguentar o pacote. Eu perguntei isso para o dirigente do Corinthians, ele falou exatamente isso. Salazar, o que você prefere? Um monte de jogador bonzinho que não resolve? Ou um jogador que a gente tem aqui que talvez administrar problema extra-campo, mas que mete gol e resolve, dá título e tudo mais? Entendeu? Aqui no YouTube sugeriram trocar ele pelo Yuri Alberto. Não, o Yuri Alberto tá fora dessa Você jogada. tirou você tirou a piadinha da minha boca. Yuri Alberto eu ia fechar com chave de ouro aqui com o Salazar. Yuri Alberto fica no começo para 2024. Porque foi a maior contratação do futebol brasileiro dessa temporada. Dessa temporada de 2023? Não foi isso que você disse 22. no começo Desculpa, do ano? Você está se confundindo. 22. Então. Que ele fez um grande em 2022, inclusive. Mais alguma coisa de atacantes por aí, Salazar? Firmino está de saída do Al Ahly da Arábia Saudita e por fato dele não estar jogando muito, está de saída de lá e ser corintiano declarado, muita gente já ligou ele ao Corinthians. A informação que eu tenho é que não tem nenhuma chance. Assim, praticamente impossível.
porque ele acabou de ser contratado lá, o contrato dele vai até 2026, o salário dele é uma coisa astronômica, ele tá lá, não está muito bem e tal, mas eu questionei pessoas que trabalham com o Firmino e me disseram, olha, uma volta para o Brasil nesse momento é algo completamente inviável, então não adianta o torcedor ficar sonhando com o Firmino. Muda de assunto.